Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de comportamento do cliente. O que eu vou te explicar aqui são técnicas que eu utilizo para vender mais e são técnicas que você pode aplicar no seu negócio. Independente se você é bom vendedor, se você não é, se você não gosta, se você acha que ser vendedor está no sangue, tá? Isso é besteira. Hoje os vendedores precisam de técnicas. E se você utiliza as técnicas que eu vou te mostrar aqui, com certeza você vai conseguir vender muito mais, vai conseguir fechar mais negócios. Por quê? O princípio básico é você entender de cliente, você entender de pessoas. Quando você entende de pessoas e como ela se comporta, você vai ter uma clareza de como você pode vender mais. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor quando ele vai comprar algo. Na verdade, não só quando comprar algo, né? No dia a dia dele também, você vai entender que vai começar a fazer sentido. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui nós temos um cérebro, como você pode ver, eu não sou tão bom de desenho, mas é uma ilustração que dá para você entender legal. Então, o nosso cérebro ele é dividido em três partes, tá? É o famoso cérebro triuno. Eu vou abordar duas partes aqui para ser um pouco mais objetivo. Então, nós temos o lado límbico do cérebro, que é o lado emocional, tá? O lado emocional, o lado das emoções. E o lado do neocórtex, que é o lado racional. O racional ele é ao contrário do emocional. O emocional ele é a partir dali, a partir desse lado que as pessoas tendem a tomar uma ação. Emoção gera ação. Quando você tem o lado racional, as pessoas tendem a duvidar mais, tendem a perguntar mais. Agora eu vou dar um exemplo para você disso aqui na prática. Quando as pessoas tendem a comprar por impulso, já viu falar por impulso, por emoção, quer dizer que o vendedor conseguiu usar bastante o lado emocional, o lado límbico do cérebro daquela pessoa. Quando a pessoa se questiona muito, ela fala assim, eu vou pensar, eu não sei se isso é para mim, quer dizer que ela está usando mais o lado racional, certo? Eu trabalhei muito tempo em escolas de informática e idiomas e lá eles vendem muito por impulso. Então, o que acontece? O vendedor, ele sempre era treinado para vender usando o lado emocional. Ele pegava aquelas pessoas que tinham o lado racional e tentava de toda maneira levar para o emocional. Por quê? No emocional é onde acontece a ação. Você vai nas Casas Bahia, tudo quanto é lugar hoje, você pode ver que os vendedores utilizam técnicas para sempre usar o lado emocional para você comprar alguma coisa. O racional não gera ação, certo? O emocional sim. Legal? Então, só resumindo aqui, lado emocional e o lado racional. Você, como vendedor, você precisa usar bastante isso daqui, tá? Fazer com que o cliente ative bastante o lado emocional do cérebro. E como que eu faço para atingir o lado emocional desse cliente? Como que eu faço? E aí, como que eu faço para poder fazer que esse cliente tenha emoção e ele de fato compre o meu produto? Para que você atinja esse lado do cérebro, o lado emocional, você precisa de gatilhos mentais. Gatilhos mentais, tá? É através de gatilhos mentais, que são técnicas que você consegue de fato atingir o lado emocional. Lembrando, são técnicas, então esse lance de que o cara nasceu vendedor, o vendedor está na veia, está no DNA, isso daí é besteira, tá? O que a pessoa pode fazer é técnicas. Qualquer pessoa pode ser um bom vendedor desde que utilize técnicas. E eu digo uma frase também muito comum que é assim, você é vendedor em todos os momentos. Se é no seu relacionamento, você precisa se vender. Se é para você fazer uma entrevista, você precisa se vender. Então, todo mundo é vendedor. É só você saber utilizar as técnicas. Vamos falar um pouco de gatilho mental. Gatilhos mentais. Técnicas para você poder converter mais, vender mais e, claro, acessando principalmente o lado emocional do cérebro do seu cliente. Estamos aqui numa reunião, por exemplo. Estamos aqui num bate-papo. Eu preciso usar gatilhos mentais para poder fazer você comprar alguma coisa, certo? O objetivo principal do gatilho mental é esse. Existem vários gatilhos mentais no mercado. Eu vou explicar aqui os 7 principais que eu utilizo e que eu julgo muito importante que você consegue aplicar ainda hoje nas suas negociações para você vender mais. Então vamos começar primeiro pelo gatilho de escassez. Gatilho mental de escassez. O que é? O que é escassez de fato? Escassez é algo que falta, legal? Tem pouco, vai acabar. Então o gatilho de escassez você pode utilizar nas suas vendas como, olha, restam apenas 10 produtos dele, ou então eu só tenho disponibilidade
até o final do mês. Você pode usar várias formas o gatilho de escassez. Por quê? Quando você usa o gatilho de escassez, lá no lado límbico do cérebro, a pessoa fala, meu, eu preciso comprar urgente esse produto, porque senão eu vou perder essa oportunidade e tudo mais. Importante, todos os gatilhos mentais que você for utilizar, você precisa ser íntegro, tá? Você não pode mentir. Porque se você falar assim, eu tenho 10 vagas, mas aí tem 15. Uma hora esse cliente vai descobrir, e mesmo que ele não descubra, você vai ganhar agora no curto prazo e tende a perder a longo prazo. Então seja íntegro em tudo que você for fazer. Porque se você não for íntegro, a chance do seu negócio não dar certo é muito grande. Então, no gatilho de escassez, você pode usar, restam tantas vagas, eu tenho disponibilidade para X data, enfim. O que eu uso aqui e funciona muito bem é que eu sempre falo, olha, a minha equipe consegue atender 3 projetos, porém eu já passei 10 orçamentos, um exemplo. Então, olha, quem chegar primeiro vai poder fazer o projeto comigo. Então isso é uma escassez, tá? Funciona muito bem, legal? Você vê muita escassez por aí, né? Restam apenas 10 produtos, você vê em loja virtual, isso é muito comum. Legal? Então gatilho de escassez. Gatilho de autoridade. O que é autoridade? Autoridade é você se importar que você é conhecedor de um determinado assunto e que você é o cara, que você manja muito dele e você é autoridade. O gatilho de autoridade, você pode utilizá-lo de várias formas. Como, por exemplo, eu gosto muito de usar gatilho de autoridade quando eu inicio uma reunião. Falando assim, olha, eu sou especialista em marketing e negócios. Né? Ou então você pode falar, eu sou formado, eu sou mestre. Isso é autoridade. Eu sou líder de mercado. Você tem que ser autoridade no que você está falando. Por quê? Quando você é autoridade, você já começa ganhando o jogo na reunião. Um exemplo é o médico. O médico, você está lá com uma dor de cabeça, tá? Uma dor de cabeça simples, você vai ao médico. O médico, se ele chegar lá e falar para você assim, olha, você está com essa dor de cabeça aí, mas você precisa tomar uma bezetacil e tomar um antibiótico. Pô, antibiótico nada a ver, né, com dor de cabeça. Não tem muito sentido você tomar um antibiótico, mas é o médico, ele é uma autoridade. Você vai questionar? Não. Então, a autoridade ela é muito importante para você utilizar nas suas vendas. Terceiro gatilho mental, né? O gatilho mental de prova. Esse gatilho mental de prova, ele é muito poderoso, tá? Por quê? As pessoas tendem a pensar, será que eu vou ser a primeira pessoa? Será que esse cara já atendeu alguém? Será que tem alguém que tinha o mesmo problema que eu e essa empresa que eu estou contratando agora resolveu? Então você tem que usar o gatilho mental de prova. E como é que você usa isso? Simples, colocando os clientes que você atendeu. Muito simples, quais foram os clientes? Então se você tem um site, uma loja, enfim, você está fazendo um anúncio no grupo do WhatsApp, independente do seu canal, coloca quais foram os clientes que você atendeu para usar o gatilho de prova. Porque ninguém quer ser a cobaia, ninguém quer ser o primeiro. Né? A cobaia, o primeiro, geralmente você faz sem cobrar, então você vai fazer com os amigos mais próximos. Então você ter o gatilho de prova é muito importante. Gatilho de prova social. Gatilho de prova social está muito alinhado ao gatilho de prova, tá? O que acontece? As pessoas, elas querem pertencer a um grupo, certo? Querem pertencer ao grupo. Então quando você tem gatilhos de prova social, que tem um grupo de pessoas que já provou do seu produto e está tendo resultado, ou então resolveu a sua solução, as pessoas tendem a querer entrar nesse grupo. Eu quero ser igual a eles, eu quero ter uma resolução desse problema. Então como que você usa a prova social a seu favor? Com depoimento de cliente. É isso mesmo, depoimento de cliente é muito poderoso para prova social. Legal? Ou então você criar um grupo de clientes que já teve resultado, que vocês estão discutindo, isso é muito legal também, que as pessoas querem estar inseridas em grupos, ok? Então prova social é um gatilho muito importante. Gatilho mental de especificidade. Cara, é até difícil até falar. Especificidade, você ser específico ao máximo. Eu vou te dar um exemplo. Restam apenas 100 vagas, legal? Restam apenas 100 vagas. 100 é um número que as pessoas tendem a arredondar. Agora, se eu falar de fato, de forma íntegra, restam apenas 98 vagas, tende a soar com algo mais verdadeiro. Então, quanto mais específico você for, melhor. Olha, você precisa tomar 23,5 gotas de um determinado remédio. Isso é ser específico. Tende a soar como mais íntegro, mais verdadeiro. Então, se você trabalha com vagas, com produtos, olha, eu tenho 7, tenho 17, tenho 19, tenho 13, seja específico porque tende a funcionar
para você agregar valor aí nas suas vendas. Gatilho mental de história. Esse gatilho mental eu vou até entrar um pouco mais a fundo, porque ele é um gatilho muito poderoso. História conecta. Quem não gosta de ouvir uma boa história? Todos nós gostamos de ouvir uma boa história. Isso, até quando a gente estava lá na barriga das nossas mães, ela já contava uma história pra gente, porque é muito legal. E você contar a história pro seu cliente é muito bacana, mas não é qualquer história. Você não vai chegar numa reunião de vendas e contar a história do Chapeuzinho Vermelho, ou sei lá, não sei se faz sentido para você, mas acredito que não, mas história do Chapeuzinho Vermelho. Não, você tem que saber a história que você vai contar. E geralmente conta-se muito a história da jornada do herói. Já viu falar na jornada do herói? A jornada do herói ela é muito comum até nos filmes de Hollywood. Os filmes que você assiste, né, ou você já assistiu. Geralmente um filme ele funciona assim, né? Ele acontece, o cara, sei lá, não tinha nada, aí ele começou a trabalhar e aí ele conseguiu conquistar aquilo que ele queria depois de muito esforço e no final ele se transformou e virou um herói. Então, essa é uma história, uma trama muito comum dentro dos filmes de Hollywood e que você pode usar nas suas vendas. Mas como que você vai contar essa história? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito comum. Chá de emagrecimento, né? Existem muitos chás de emagrecimento hoje no mercado e geralmente a pessoa que compra um chá de emagrecimento é porque ela não tem tempo de ir para academia, ou então ela odeia academia, ou ela não tem muita familiaridade, ela tem dificuldade em fazer dietas, acha dieta muito rigorosa, não é para ela, causa dor de cabeça, enfim, tem várias dores que essa pessoa tem que vai fazer ela comprar um chá de emagrecimento para ela ganhar velocidade aí, enfim, não sofrer tanto que ela tem. Então, como que você faria uma história para isso? Você pode contar uma história falando assim, olha, eu tinha um cliente que ele tinha muita dificuldade de ir para academia, ele não gostava, ele odiava, e ele tentou várias dietas, né? Tentou várias dietas, tudo quanto é tipo, vegana, intermitente, enfim. E ele não conseguia emagrecer de forma alguma. E aí, depois que ele comprou o meu chá, que ele tomou aqui o chá que eu estou vendendo de emagrecimento, ele perdeu peso, ele perdeu 10 quilos em 3 meses somente tomando o meu chá. Então o que é isso? É uma história que você contou da jornada do herói, que ele tinha um problema e aí o seu produto resolveu e ele chegou na onde ele queria, transformou. Então você pode contar isso, lembrando que seja íntegro, você não pode contar uma história que é mentira, né? Que é uma inverdade, porque você ganha a curto prazo, mas você perde a longo prazo. Então pensa aí, como que você pode criar uma história pegando um cliente que já foi transformado para você falar nas suas negociações. E aí você tem o gatilho mental de reciprocidade. Esse daqui eu quero entrar também bem a fundo, o gatilho de reciprocidade que eu uso bastante. Reciprocidade é você devolver algo que alguém te deu assim, sem nada em troca. Eu vou te dar um exemplo da reciprocidade que ela acontece até em crianças, funciona em crianças e tudo mais. O meu filho, ele gosta muito de carrinho, né? E eu levei ele para comprar alguns carrinhos lá da Hot Wheels e aí comprei alguns com ele e escondi alguns, né? Falei assim, ó, esses dois aqui eu vou dar quando chegar em casa. E aí quando chegou em casa eu falei, filho, eu tenho 2 carrinhos assim que eu não te dei lá no shopping, tá? Comprei meio que escondido de você porque eu quero te dar aqui, porque é uma surpresa, esses carrinhos foram que o pai mais gostou. Toma aqui esse carrinho. Pum, fui lá e dei o carrinho para ele. Na hora ele ficou maravilhado, gostou daquele carrinho e falou para mim assim, pai, amanhã nós podemos ir lá no shopping comprar carrinho para você? Olha só, criança, 2 anos, já ativando o gatilho de reciprocidade. Um outro exemplo que eu tive aí, acontece muito, tá? A minha esposa tem o lado da reciprocidade muito aguçado, funciona muito com ela. Quem usa o gatilho de reciprocidade com a minha esposa, com certeza vende muito para ela. Nós fomos convidados para um café da tarde numa amiga, né, numa casa de uma amiga, e essa amiga fez uma torta de palmito, uma deliciosa torta de palmito, e nos acolheu muito bem e tal, e não cobrou nada, fez lá porque gosta da gente e fez essa torta. 7 dias depois, né, uma semana exatamente, nós decidimos fazer um fundi lá em casa. E aí, quem é a minha esposa já pensou logo de cara em convidar essa pessoa que chamou a gente, porque é o gatilho de reciprocidade. Um exemplo na indústria, o gatilho de reciprocidade, é as amostras grátis, né? Você vai lá na Avon, na Natura, quem nunca, né? Avon, Natura, Jequiti, sei lá, o cosmético que você costuma usar.
foi lá e pegou uma amostra grátis. O que aconteceu ali? Você tende a ativar o gatilho de reciprocidade para comprar. Fala, nossa, aquela empresa já me deu um pouco, né? E agora deixa eu comprar dela. Isso também está alinhado a uma técnica do queijo, que é uma técnica de vendas que eu vou criar um vídeo falando sobre isso. Mas funciona muito bem. Um outro exemplo é o test drive, né? Estudos mostram que se converte muito mais quando se faz um test drive de um carro numa concessionária. Você vai lá, você prova do carro. Você vai lá, testa aquele carro, mesmo que, você tem 3, 4 outras opções ali que você está querendo comprar, mas aquele que você provar, você tende a comprá-lo. Não só pela qualidade, que é um outro ponto, mas sim porque você vai se sentir, já usei o carro, tudo mais, deixa eu devolver algo para essa concessionária, que seja comprar o carro para unir o útil ao agradável. Gatilho de reciprocidade funciona muito bem. Então, o que você está fazendo no seu negócio hoje para gatilho de reciprocidade? Um cliente nosso, o cara converte muito, que foi uma dica que eu dei para ele instala rastreador para carros. Então, ele instala o rastreador, certo? Só que ele recebe com 30 dias, é o famoso pós-pago, né? O sistema pós-pago. Muitos negócios no Brasil é assim. Então, o que ele fez? Falei para ele, olha, meu amigo, o nome dele é Danilo, né? Por que você não dá 30 dias grátis para o cara testar? Deixa ele testar o seu rastreador. Não é com 30 dias, você garante a ele que o seu produto é bom. Então o que ele fez? As vendas dele, ele falou, olha, 30 dias gratuitos para você testar o meu produto. Se você não gostar, cara, você devolve, eu devolvo o seu dinheiro, tá tudo certo, a gente continua amigo. O que aconteceu? Ele falou para mim que hoje ele tem 99% de conversão. Ele disse que é muito raro os clientes que devolvem o produto dele. Por quê? Ele deixa 30 dias, a pessoa vai usando, até vai ali se acostumando com o jeito de usar o sistema, e aí ela tende a usar o gatilho de reciprocidade para, vou devolver algo que o cara já deixou usar o produto dele, não me cobrou nada, então deixa eu comprar dele para que ele ganhe alguma coisa. Então, gatilho de reciprocidade. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta, comente, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente o seu feedback, porque eu não sei se eu estou no caminho certo, se está me dizendo se está bom ou ruim, e qual gatilho de reciprocidade, quais gatilhos mentais você está usando mais na sua negociação.